Pessoal, nós vamos começar hoje um seminário muito importante, que esse seminário é o Seminário de Libertação Espiritual. Diga comigo, Seminário de Libertação Espiritual. Nós queremos tirar a sua dúvida, a dúvida de algumas pessoas que têm sofrido com tantas perseguições espirituais. Crentes que muitas vezes ficam possessos. Pessoas que de repente estão passando por uma dificuldade na vida, em que a vida é amarrada, a pessoa não consegue vencer. Pessoas que são possessas por espíritos demoníacos e têm vida travada, finanças travadas. Quando não é finanças, é a área do casamento, é a área dos relacionamentos, é a vida sentimental. São pessoas que têm problemas espirituais também na vida, em que elas têm dificuldades de conquistar, problemas espirituais com as questões de doenças, e doenças hereditárias, forças espirituais que têm trabalhado. São pessoas que de repente têm problemas de doenças que não tem diagnóstico médico. A pessoa vai para um médico, ela não consegue receber, o médico não consegue descobrir que tipo de doença está ali. E isso chama-se problemas espirituais, ou seja, são pessoas que precisam serem libertas, ter uma limpeza espiritual para que realmente ela consiga viver igual, galgar os degraus do sucesso, que é você obter tudo que a palavra de Deus fala sobre você como promessa. Então preste atenção a um detalhe. Eu estou falando para crente, eu estou falando de crentes que podem ter tudo isso, e crente pode ficar possesso. Misericórdia, pastor, é uma heresia. Um crente jamais fica possesso. Então vamos pensar comigo numa coisa. Um crente nasceu de novo, cheio do Espírito Santo, recebeu Jesus como Senhor, a pessoa está firme, não perde nenhum culto, esta pessoa está indo em todos os cultos, ela vai para a igreja, essa pessoa é inteirada, ela vive junto, ela vive envolvida com a obra de Deus, ela vive no reino de Deus bem envolvida, esta pessoa é fiel, dizimista, ela começa a viver uma vida realmente, como condiz aquilo que a palavra do Senhor fala, e essa pessoa, ela vive uma vida realmente de acordo com a vontade de Deus, mas a Bíblia diz, não deis lugar a quem? Ao diabo. E aí essa pessoa começou a se engraçar de outra pessoa, aí ela foi ter um relacionamento extraconjugal, e de repente ela está num belo motel, o mais caro da cidade, e ela se envolveu com outra pessoa, um relacionamento extraconjugal, e essa pessoa que era tão temente ao Senhor, que vivia nos caminhos do Senhor, de repente, a carne falou mais alto, e ela se envolveu, nesse caso extraconjugal, lá, naquele lugar, fazendo o que não convém aos santos. Você acha que o Espírito Santo vai estar naquela pessoa? Você acha que o Espírito de Deus vai estar ali presente? Não, filho, eu vou dar só um tempinho, eu vou ficar aqui de lado, olhando para você, com muita tristeza, com muito ciúme de você, enquanto você está fazendo isso, depois eu volto. Amados, a Bíblia fala para a gente ter cuidado para não extinguir, não lançar fora o Espírito Santo de Deus. E quando você dá lugar ao diabo, você já está sendo um canal de Satanás. Por mais que você seja uma pessoa que viva no altar hoje, a Bíblia diz que é só hoje. Como assim, pastor? Porque a tradição lá fora critica logo esse tipo de mensagem. Como assim, pastor?
só hoje. Sim, a Bíblia diz: aquele que está de pé, que pensa, não é que está, a Bíblia diz: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Então, eis aí o grande perigo da igreja, eis aí o grande perigo de certos ensinos no altar, principalmente quando você conhece sobre a linha de predestinação. Porque uma vez salvo para sempre. Só que o Senhor diz: eu sou salvador daqueles que me obedecem. Está escrito em Hebreus. Então eu preciso entender que eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, e eu preciso me cuidar para que eu não venha o quê? Cair. Eu tenho que continuar permanecendo fiel até o quê, pessoal? Até a morte. E continuar permanecendo fiel, é você ser perseverante. Daí a razão que você vai precisar de buscar uma vida de consagração. Porque a salvação, quando você recebe Jesus na sua vida, você começa ali um novo tempo. A Bíblia diz: seu espírito é o quê? Recriado. Mas o processo de santificação é um trabalhar meu e seu. E se eu e você não tiver cuidado, nós vamos deixar o nosso coração limpo, livre. E se eu não preenchê-lo com a palavra de Deus, buscando ao Senhor, firmeza na casa do Senhor, com certeza Satanás vai fazer isso aqui, ó. Abre sua Bíblia em Mateus capítulo 12. Isso aqui que eu vou ler para vocês não é para filhos de Satanás. Mateus capítulo 12. Isso que nós vamos ler agora não é para perdidos. Não é para quem está na mão do diabo. Isso que nós vamos ler em Mateus 12, 43 ao 45, é para quem é crente, é para quem nasceu de novo, é para quem conheceu a verdade, é para quem limpou a casa, o espírito foi expurgado, o espírito de Satanás, porque antes de você ter uma aliança com Jesus, você é um filho do diabo. E não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia quem diz, João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então eu preciso crer, receber, confessá-lo como Senhor e permanecer firme com Ele. Então, se eu sou uma pessoa que recebi, então o Espírito de Deus, Ele vai estar trabalhando em mim. Mas aí a questão é, se eu não perseverar, se eu não continuar na obediência, o Espírito de Deus não vai andar de mão dadas com alguém que sai da palavra, que prefere ou decide viver uma vida de pecado, decide viver uma vida de desobediência. E eu tenho que ter cuidado nisso, irmãos. Eu tenho que ter cuidado disso. Aí o Senhor diz: então, se eu não persevero, Satanás tem uma estratégia. Mateus 12, 43 diz o quê? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não que encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa, de onde o que? Saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, quer dizer que ele tinha saído, habitam todos esses espíritos ali, e o último estado daquele homem torna-se pior do que o
primeiro. Então, olha para mim. Se o Espírito saiu, vai pensando comigo, viu, pessoal? Para com religiosidade. Põe o que você aprendeu lá atrás, numa prateleira e deixa lá. E vamos analisar isso aqui. Vai filosofando um pouquinho, analisando, pensando. Né? A filosofia é a arte de você fazer perguntas, pensar, e por quê? Se o espírito imundo sai da casa, significa que aquela pessoa disse: eu não quero mais pacto com você, Satanás. E o espírito saiu. E a Bíblia relata que esse coração, essa mente, esse coração, esse inconsciente, você vai precisar muito entender isso, o seu inconsciente, você vai ter que trabalhar no seu inconsciente, que é o seu coração, o seu espírito, para que ele seja possesso de conhecimento da palavra, de alertas como você está recebendo aqui, para que você viva uma vida realmente nas mãos do Senhor e na presença do Senhor. Porque o espírito imundo sai do homem. Pergunto de novo a vocês, e pensa comigo: uma pessoa que está na mão de Satanás, que não tem aliança com Jesus, que não fez ainda aliança com Jesus, o espírito imundo está nela ou está fora dela? Vamos lá, eu quero vocês participando. Uma pessoa que não teve e não fez aliança com Cristo, o espírito imundo está nela ou saiu dela? Ele está na pessoa. Aqui está se falando sobre pessoas que outrora fizeram aliança com Jesus. Irmãos, deixa eu quebrar logo esses biscoitos para você aqui agora. Armenianismo e calvinismo. Eu creio na Bíblia. Não sou fanático. Eu nem vou ficar: mas eu sou um armenianista e eu creio que perde a salvação. Eu creio no que está escrito e acabou. Estou nem aí para esse negócio. Mas o calvinismo diz que nós não perdemos a salvação. Na Bíblia, se você quiser defender até o teu pecado, você vai encontrar defesa, você vai encontrar alguns versículos que vai fazer você ter defesa do seu pecado. Quer ver um exemplo? Pastor, eu pequei, porque a Bíblia diz que nós somos fracos, porque a Bíblia diz que nós estamos sujeitos, nós estamos nesse corpo, e qualquer momento a gente pode pecar. É isso que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós somos fortes. Digo fraco, eu sou forte. A Bíblia diz: não andeis na carne, jamais satisfareis com concupiscência da... Andais, aliás, no Espírito, e jamais satisfareis com concupiscência da carne. Mas a Bíblia diz: pastor, se você disser que não tem pecado, diz lá em João, se você disser que não tem pecado, você está tornando Deus mentiroso. Então, eu tenho pecado. É isso que a Bíblia está dizendo ali? Não está dizendo isso não. A Bíblia está dizendo: se você diz que está na luz, anda na luz. Se você está em paz com Deus, você está com Deus. Mas odeia seu irmão, tem algo contra seu irmão, tem algo contra seu pai, sua mãe, seu avô, contra alguém. Você não está na luz, você está em trevas. É isso que ele está dizendo. Balança essa pessoa que está do seu lado e diga: não dorme não, que aqui não é lugar de você dormir. Amém ou não amém? Acorda para Jesus. Você que está em casa, faz do mesmo jeito. Desperta, amado, levanta, vai lá, dá uma machada aí na cozinha, vai, escuta essa palavra. Então, se eu digo que eu não tenho pecado, mas eu não estou em paz com meu irmão, eu estou de mal com alguém, eu estou nas trevas. Mas alguém pega esse trecho bíblico para dizer: se a gente disser que não tem pecado, nós estamos mentindo, e a verdade de Deus não está em nós. Não está dizendo isso. Lê o trecho todinho, o texto, o contexto. Volta para cá, vem de novo para cá. Aqui, Mateus 12, 43, está dizendo: quando o espírito imundo sai, está dizendo de crente. Esse espírito, ele vai andar por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. A Bíblia diz: eis uma grande nuvem de testemunha. Todos os espíritos que um dia saíram de você não vão dar mole não. Eles vão estar agindo o tempo todo procurando você
ou seja, para tragar você. Agora você está entendendo porque existe muita gente desviada. E desviado com convicção que vão para o céu. Eu tenho convicção da minha salvação. Tempos atrás, um irmão, ele saiu aqui da igreja, era uma bênção, pessoa de Deus, meu Deus, um menino firme, envolvido na oração aqui na igreja, uma pessoa que, era lindo o trabalho dele com a família dele que estava todos presentes conosco aqui, ele, a esposa, bem envolvido, fazia um trabalho lindo, antes da gente ter célula aqui na igreja, ele fazia um trabalho parecido com célula, não era assim? Esse rapaz começou faltando em cultos. Olha o perigo, para você que gosta de ficar em casa, meus pêsames, por isso que eu digo isso para você. Começou faltando em cultos. Dias de culto, os cultos estavam sendo transferidos para uma viagem, um passeio, um jogo de futebol, um passeio de piscina, um passeio na praia. Eu não estou dizendo que você não pode fazer isso. Eu só estou dizendo uma coisa: a falta de maturidade e a carnalidade vai levar você a sempre você estar procurando se desculpar e vai se afastando da igreja. E aquele rapaz foi esfriando. Aí um dia disse para ele: irmão, vem cá, fala contigo uma coisa. Tu chegasse aqui, tu estava tão fiel com o Senhor, estava tão assíduo nos cultos. Eu disse: meu amado, você está pensando que é fácil viver firme no Senhor e dizer assim: eu vivo 100% com vontade de estar na presença do seu tempo todo. Você está pensando que é assim? Não, vai ter dias que a nossa carne vai se levantar e a gente tem que matar o leão todo dia. O leão da carnalidade, que não dá vontade para ir para culto, não dá vontade de ir para a igreja, não dá vontade de nada. Tem dia que você não está afim de nada. Tem dia que você se acorda totalmente, né, parece que você é outra pessoa, a sua carne, a carnalidade. E eu disse para ele assim: cuidado para você não decair. Cuidado para você não cair. Irmãos, aquele rapaz, ele gostava de fumar. Ele gostava de beber. Mas aqui ele tinha sido liberto por completo. Ele disse: pastor, que vida é essa? Eu estou como quem sonha. E eu disse: sim, amado, e aí? Vamos continuar nessa fé. Passou anos aqui na igreja, firme. Daqui a pouco começou falhando em cultos, falhando, foi brincando, infidelidade, já não dizimava, já não participava mais em nada, vinha lá quando queria, e tinha uma desculpa, um subterfúgio, que eu estou muito ocupado, porque Satanás vai mandar cliente para você faltar em culto. Sabia disso? Você acha que Deus vai mandar cliente para você, para atrapalhar você de cultuar a Ele? Você acha que Deus vai fazer isso? Vai não, meu irmão. Pastor, quer dizer que eu não posso trabalhar, porque eu tenho que estar na igreja e meus compromissos. Quem é que te dá força para você adquirir riqueza? A partir da hora que você começa confiando na força do teu braço, então você vai começar a atrair essas pessoas para perto de você, e você vai cair num fracasso. E aí ele dizia que estava muito ocupado e que BBB, pronto, beleza, tudo bem. Daqui a pouco, o irmão faltava, um culto, vinha no outro, era todos os, aqui na igreja a gente tinha culto, terça, quarta, quinta, sábado, domingo. E aí ele vinha no domingo, já não vinha na terça, vinha na quarta da prosperidade, já não vinha na quinta, que era da família, só família a gente tratava. Vinha no sábado da libertação, e aí às vezes não vinha. Por que não vinha? Eu estou com medo, pastor. Posso me manifestar. Disse, melhor você liberto, melhor você possesso, se manifestando em um culto, e Satanás se entregando assim, dizendo: estou lascado mesmo, agora eu vou ter que botar a cara mesmo, esse pastor vai ter que me arrebentar em duas bandas mesmo, e eu vou ter que sair desse corpo. Não é melhor isso? E ele ficou com medo, foi sumindo dos cultos. Aí só vinha no domingo. Só vinha quando? E aí, de vez em quando,
dar uma esmolinha na obra de Deus. Esse homem se afastou. Daqui a pouco eu soube que ele estava bebendo. Daqui a pouco a esposa ficou logo endemoniada também, participando, foi sumindo junto. Porque a esposa, ela some junto, né? Ela ou estraga de vez, porque geralmente as mulheres, irmão, tenham cuidado, viu, irmã? Eu nunca vi um canal para atrapalhar e acabar com a vida espiritual do homem do que mulher. Como assim, pastor? Eu digo, mulher possessa. Ela incentiva o marido a ficar com raiva, a ter problemas com isso, com aquilo. Ela vai gerando isso. Eu estou falando sobre mulheres possessas. Quem se doeu aqui, ou está se doendo aí do outro lado, entenda, eu estou falando sobre mulheres possessas. Então elas começam, aí ela começou incentivando, daqui a pouco o cara se afastou, ele não quis mais nada com as coisas de Deus, sumiu, diga sumiu, acabou os casamentos, acabou tudo, e a vida também se acabou, porque o diabo matou ele no vício que ele tinha. Amado, eu estou dizendo a você, crente, pastores precisam tomar vergonha na cara e chegar diante da igreja e dizer essas verdades para a igreja. Tomar vergonha na cara e parar dessa ilusão de iludir as pessoas com belas palavras, que você está 100%, sendo que o pastor sabe que o cara é um pulador de cerca. O pastor sabe que o cara vive na prática de pecado. O pastor sabe que a pessoa vive lá. Irmãos, isso é possessão diabólica. Um crente dentro da igreja que vive fazendo a vontade de Satanás é o melhor lugar que Satanás tem para mantê-lo firme a ele e levá-lo para o inferno depois. Um crente. Mas se ele é crente, ele não pode ter esse tipo de possessão. Quem disse a você? Quem disse a você? Satanás é crente. Crente é aquele que crê, até o diabo crê que estremece. E ele é mais crente muitas vezes que muitos crentes. Que ele crê piamente aquilo que está escrito ali, ele só não obedece. E aí, você precisa entender que isso que está aqui é um espírito que sai do crente quando ele se converte. E esse espírito vai embora e ele fica como nuvem de testemunha te observando, vendo teus comportamentos para que ele volte. Aí ele diz assim, por isso ele diz, veja lá, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Quer dizer, o diabo ele vai rodar por aí para ver se pega alguém, mas ele volta, ele vem e fica nos rodeando. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, e os anjos estão ao nosso redor. Só que os anjos estão ao nosso redor quando a gente procura viver de pé, quando a gente procura buscar o Senhor. Quando a gente começa sendo vacilão, os crentes dizem, os anjos dizem, dá licença. Você acha que o anjo vai estar lá, o cara praticando tudo que não presta, o anjo? Estou com a mãozinha abençoando. Porque você, eu sei que é desobediente, mas eu estou bem pertinho de você. Está uma ova mesmo. O anjo sai de linha. O anjo sai. Ele se afasta. E aí a Bíblia diz assim, que vem, ele diz, por isso voltarei para a minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, porque varrida e ornamentada. O que é vazia, varrida e ornamentada? Aquela pessoa que não está se firmando mais. Está tudo varrido, está vazia, ela não vive mais se alimentando. Olha o perigo de você não estar nos cultos. Ela não lê mais a palavra, ela não se envolve com o Senhor. Ornamentada, você precisa, esse templo está ornamentado com a graça, cheio de testemunhos. Você como crente tem que ver uma vida de vitória contando testemunho. Aí ele diz, essa pessoa não tem mais nada. Ele simplesmente está vazio. Aí ele bota um amigo. Olha para mim, entre aspas, um muito amigo no teu caminho. Tem aquele amiguinho de copo? Então, ele toma cerveja, eu tomo guaraná. Nada feito. Vai para a minha igreja comigo. É a cervejinha que eu quero que tu tome lá na minha igreja. Ele vem. E por que você fica associado? Não, cada um faz a sua parte, eu faço a minha. Você vai se envolver, Satanás vai derrubar você. Crentes
que não estão possessos e ficarão possessos. Aí daqui a pouco toma um copinho de vinho, daqui a pouco um pouquinho de cerveja, daqui a pouco, sabe? Sempre o diabo vai estar mostrando para você: a casa está varrida, meu amigo, a casa está vazia. O Espírito Santo disse: dá licença. E o diabo diz: eu vou levar 7 comigo, porque eu não vou dar moleza não, eu quero abrir ele em 2 bandas agora. Era eu sozinho, agora vai ser mais 7 comigo, pior do que eu vou acabar com a vida dele. Aí ele entra, ele diz: agora eu vou entrar. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos. Isso é para gente que não tem Espírito Santo? Isso é para pessoas que estão na mão de Satanás? Ele vai e leva comigo mais 7 espíritos. Não, isso é para gente que se afasta dos caminhos do Senhor. E aí eu digo para você, é onde existe o grande perigo das pessoas, a mente. Ela começa agora achando que eu já fiz a minha aliança com Jesus, está tudo resolvido, eu posso continuar andando com o pecado. A Bíblia diz: cuide para que você não caia. E a Bíblia fala sobre nós, que se nós cairmos, nós temos mais vantagem de quem nunca fez uma aliança com Jesus. Sabia disso? Por quê, pastor? Porque eu tenho a vantagem que conheço a palavra, eu conheço Jesus, e se eu caio, vou para o pé da cruz: Senhor, olha para mim, perdoa os meus pecados, perdoa o que eu fiz, em nome de Jesus eu me arrependo e deixo. Eu me arrependo e deixo. Porque se eu não deixo aquele pecado, eu não encontro a misericórdia do Senhor. A questão não é cair, mano. A questão é você ficar prostrado. A Bíblia não diz que o justo ele vai cair e vai ficar prostrado, né? O crente cai, ele se levanta, pede perdão, mas o Senhor tem um tempinho, ele dá para mim e para você. Vamos lá, 1 Coríntios, vamos todo mundo para lá, capítulo 11, fique de pé por favor, para o despertar desse sono aí terrível que você está. Está vendo que é para pato de forró? Estou brincando, irmãos, ninguém aqui foi não. Sei dos crentes que foram lá adorar o Senhor. Quem é que vai entrar? Atração que vai entrar agora é fulano. Faz isso na igreja por Jesus, carnalidade. Vai, faz isso. Aí a abestalhada e o abestalhado pensa que ninguém está assim, ó, mostrando. Pastor, dê uma olhadinha em fulana, como está aqui, ciclano. Na igreja quase não abre a boca, mas dê uma olhadinha. Está se escabelando aqui para o fulano que vai entrar no altar. Que parecia, eu digo, deixa eu ficar calado para eu não pecar. Vem cá, quadro, fica aqui, quadrinho. Então, já que você está em pé, vamos ler aqui. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 28. Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba de quê? Do cálice. Porque quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para quem? Para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que o quê? Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Há uma necessidade de você fazer uma introspecção, analisar como está a sua vida espiritual. Você vai participar da ceia? Não é só na ceia. Gente, preste atenção no que eu vou te dizer agora. Sabe quantas vezes você tem que participar da ceia? Todo dia. Aonde, pastor? Na sua casa. Eu posso fazer a ceia com a minha família? Deve. Porque quando você faz a ceia com a sua família, é um momento de você fazer introspecção.
Não tem aquela briguinha do casal? Sim ou não? Meu Deus, eu não posso continuar brigado. Você tem que fazer uma introspecção e dizer: meu marido, minha esposa, me perdoe pelo que eu fiz, o que eu falei, o cavalo que fui ontem, não é? Ou a poltra que fui ontem. Aí tem que pedir perdão. Se você faz isso, você vai ter um momento de introspecção, uma análise interna, para todos os dias você estar na presença do Senhor e não decair. Porque se surgir, se brotar, simplesmente qualquer raiz de que amargura, com certeza a família vai ser destruída, porque isso passa para quem está por perto. E quando você celebra a ceia, bota lá um pouquinho de vinho, um pãozinho, todo mundo, olha, vamos fazer a ceia aqui, vamos fazer uma introspecção, vamos analisar como nós estamos. Irmãos, isso você permanece. Isso era um costume da igreja primitiva. Atos capítulo 12 diz o que? Atos capítulo 12 fala que eles todos os dias. Mas a igreja tradicional, Deus que me perdoe, conduzida por um bando que eu ia dizer, mas não posso dizer mais, deixa para lá, de teólogos, cheio de muita sabedoria, muita capacidade, muito capaz e melhor do que o Espírito Santo, fez o quê? A igreja, os teólogos, eles fizeram isso, ó. Não precisa, não, vocês só têm que fazer isso aqui nessa igreja, porque eu mantenho vocês aqui, e eu não posso perder a ceia do Senhor na igreja, e não pode mesmo não, só que você precisa entender, que isso aqui que você fez em casa, simplesmente manteve a família na unidade. Agora vamos lá, quando ele diz aqui, examine-se a si mesmo, ele diz, tenham cuidado, versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para quem? Você sabe o que é juízo, irmãos? Juízo, vou te dizer uma coisa, pode vir uma morte, o quê? Trágica, certo? Mas antes de vir uma morte trágica, ele fala aqui sobre duas coisas bem antes. Olha de novo versículo 29, versículo 30 agora. Ele fala sobre você, a pessoa, ela simplesmente ficar o quê? Fraca. Epa! E doente. O que é uma pessoa fraca e doente? Vamos lá na fraca. Pode sentar agora, só foi para você despertar. A fraca é aquela pessoa que não está se alimentando espiritualmente. Todos os dias você toma café, você janta, você almoça. Ou, digamos que você jejuma, mas você todo dia almoça e janta, sim ou não? Tem um lanchezinho na tarde, é ou não é? Se você não come, o que é que vai acontecer com você? Você vai morrer. Você vai debilitando, seu corpo vai enfraquecendo, daqui a pouco você morre, certo? Mas antes de você morrer, vai acontecer umas coisas, você tem que adoecer. Mas vamos voltar para cá, que é um fraco. Eu não preciso estar na igreja todo dia. O que é um fraco? Eu não preciso dizimar, não preciso ofertar, não preciso nada, não está nem aí para as coisas de Deus. O que é um fraco? Um fraco, sem unção, sem Deus, aliás, sem alegria com as coisas de Deus, chama para se envolver na obra de Deus, fraco, não quer nada, não faz nada para Jesus, não quer se envolver com nada, essa pessoa está fraca. O que é uma pessoa fraca? É uma pessoa que é cheia de problema em casa, aquela pessoa que não faz uma introspecção, ela vai estar sempre fraca. E quando eu digo fraca, não, eu estou falando sobre gente que diz, eu minto, sei que minto e vou continuar mentindo. E o mentiroso vai para onde? Para o céu. O que é uma pessoa fraca? Briga todo dia com todo mundo. Dentro de casa, ele é um sabe?
um provocador dentro da casa, é um fraco. O que é uma pessoa fraca também na igreja? Dissemina contenda entre os irmãos. Está aqui, Deus não está falando isso aqui para gente que está na mão do diabo não, pessoal. Deus está falando isso aqui para quem é crente. Vocês estão entendendo onde é que o que nós estamos estudando? Esse seminário de libertação espiritual, esse seminário é para crente, é para você, e para quem quiser se converter, porque vai aprender já o que é ser crente de verdade. Então essa pessoa, ela é fraca, ela dissemina contenda de Deus, abomina aquele que dissemina contenda entre os irmãos. É aquela pessoa que não tem muita motivação com as coisas de Deus. O fraco, ele simplesmente, ele não está nem aí para nada. Eu não vejo quando uma pessoa, ela está possessa e a gente expulsa o demônio, sai, e o cara cai lá, buf, no chão. Ele pula na mesma hora e se levanta e, graças a Deus que eu estou livre. Não, ele está fraco, ele está debilitado. Só que essa fraqueza leva à doença. Pergunte a mim agora, que doença é essa, pastor? Doença de caráter. Aí o cara começa a ver aí o crente começa a padecer um problema seríssimo que está descrito na palavra. A Bíblia diz que que o pecado, ele endurece o nosso coração se você e eu não se arrepender. Crente, diga bem forte assim: Deus está falando para crente. O pecador já tem o coração endurecido. O crente, ele tem o coração mole. Só que quando ele começa a cometer os desvios de conduta dele, ele está com uma doença. E essa doença começa a ser trabalhando aonde? No caráter da pessoa. Aí ela comete adultério, ela rouba, ela mata, ela se envolve com tudo que é pornografia, olha, preste atenção aqui, ela se envolve com tudo lá fora, faz de tudo, peca, para o pátio, vamos para o pátio hoje, quem vai estar lá? Tu não é crente? Pronto, não tem nada a ver, você está doente, seu caráter já foi deturpado, você vai para o pátio olhar, pisa na fulô, não sei o que, porque você tem um caráter já doente, você estava fraca, você começou a faltar nos cultos, isso aqui foi te enfraquecendo. Eu conheço muitos crentes que foi dessa igreja, estão mortos hoje, literalmente, fisicamente. Agora há pouco teve um que morreu, se desviou, se afastou faz tempo. Eu já vi crentes aqui nesse ministério, Deus me chamar e dizer: filho, fale para fulano que se ele não fizer isso, o diabo vai matar ele. E eu fui e falei com o cara, e o cara, conversando, pastor, está amarrado. Eu digo: não está não, essa amarração na tua boca não vale nada não, irmão. E o diabo matou ele com poucos dias depois. Mas quer dizer que só ir para um pátio eu estou doente? Não. Vai começar do pátio, você indo para isso aqui, para um motelzinho. Vai começar você também o quê? Tomando uma. Não é Coca-Cola não. Aí você vai começar agora, daqui a pouco, se envolvendo com o quê? Amizades cheias do Espírito Santo. Semelhantes atrai o quê? Toda pessoa que está doente, ela vai atrair no caráter dela, quando ela está fria, quando ela não quer nada com o Senhor, quando ela se afasta da igreja, ela vai atrair pessoas igual a ela. E aí eu falo como a minha mãe, e até pior. Mas por que pior, pastor? Porque Satanás é quem vai levar mais 7, mais forte em cima de você. Libertação de possessão maligna. Eu estou falando é para crente mesmo. Isso aqui não é mostrado nas igrejas não. Duvido, eu desafio. Os caras têm medo de mostrar isso, sabe por quê? Porque sabe que é radicalismo. O povo vai me achar radical. Se eu falar a verdade num negócio desse, o povo vai achar que eu estou sendo muito radical. Você pode pensar o que você quiser, faça o que você quiser. Quer ir para o inferno? Vá sozinho, meu irmão. Então eu quero dizer isso para você, que a morte, a doença, ela vai levar a amizades. Aí você vai andar com gente que não presta.
e você vai se tornar com caráter igualzinho a essas pessoas. E aí o Senhor diz: estava na igreja, ouviu a palavra, não valorizou, foi o quê? Ficando doente. Você já sabe o que é doença. E aí vem o quê? Morte. Agora vamos lá. Quem sabe, pastor, na última hora. Quer dizer que é assim? A Bíblia diz que quem permanecer fiel até a morte, o quê? Dar-te a coroa da vida. Permanecer fiel até a morte é que o caminho é estreito. O caminho de salvação, ele é estreito. Larga é o caminho de quê? Da perdição. O que é o caminho da perdição? Ninguém quer ouvir isso não, irmãos. A igreja não está nem aí para nada. Aliás, alguns, vocês, graças a Deus, estão ouvindo. Agora preste atenção numa coisa que Deus estava me mostrando, inclusive eu mostrei aqui a algumas pessoas. Aí onde você deve ter muito cuidado, porque se o espírito imundo volta, existem vários tipos de espíritos. Existem espíritos que eles têm o quê? Tem força de quê? De expressão. Então existem pessoas que se manifestam na igreja, e essas pessoas, se não tiver gente forte para trabalhar e segurar, os demônios faz bagunça. Só que existe esse demônio com força de expressão, e existem os demônios que não têm força de quê? De expressão. E eu vou dizer uma coisa, vou botar até escrito isso tudo aqui, ó. Não tem força de expressão. Existem espíritos que não têm força de expressão. Para mim, para alguns estudiosos da área de libertação, pode ser que ele pense o contrário. Eu acho pior trabalhar com isso aqui do que com aqueles que têm força de expressão. Por quê, pastor? Aqueles que têm, desculpe que eu sou esquerdo, você sabe, sou um sinistrômano e tem que ter paciência que eu escrevo desse jeito mesmo. Aqueles que têm força de expressão, eles manifestam. A gente pega ligeirinho. Onde é que está o problema? Vai lá. Vai no âmago. Já ajuda aquela pessoa e ela liberta. Às vezes pode acontecer rapidamente, 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos. Meu Deus, pastor, 2 anos. Se a pessoa tem força de expressão, espírito, a gente consegue trabalhar naquela pessoa, às vezes rapidinho, em 1 semana o cara está liberto, mas tem deles que passam 2 anos, 3 anos. Misericórdia. Sabe por quê, irmãos? Existe uma área em você chamada inconsciente. É lá onde que é criado os paradigmas. Eita, a hora já foi. É lá onde é criado as mentiras, onde você pega suas mentiras e transforma em verdade. O inconsciente, ele é amoral. Se você jogar para o seu inconsciente uma coisa ruim, ele recebe como sendo uma coisa normal. No seu inconsciente, quando você recebe, preste atenção, uma coisa, você lança para o seu inconsciente uma coisa ruim, ele recebe como uma coisa normal. Se você joga para o seu inconsciente uma coisa boa, ele recebe como normal, porque ele é amoral. Ele só vai dar mais daquela informação que você joga para ele. E o inconsciente do homem é o quê? Coração. E a Bíblia relata: de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Então vamos lá, porque senão a gente não vai terminar isso aqui. Então aqueles que têm força de expressão vão ter que ser trabalhados no inconsciente, e também quem não tem força de expressão. Os espíritos que têm força de expressão, quando a pessoa é possessa 100%, é melhor de trabalhar do que aqueles espíritos que são
verdadeiros o quê? Vou escrever aqui no meio. Diga comigo, carmônio. O carmônio é uma mistura de carne com demônio. Então, eu vou ter que trabalhar. O cara tem força de expressão, ele manifesta, eu vou fazer isso. O que é que você está fazendo na vida dela? Eu estou, qual é o seu nome? Fulano de tal, eu estou fazendo isso. Ixi, é bom. Você, na hora, quem foi que fizeram para ela? Fizeram, arriaram o trabalho, foi a irmã dela, foi a mãe não, as cunhadas, não sei o quê, porque geralmente é isso. Ou uma amiga dela, eu quero tomar o marido dela, não sei o quê. Aí ele dá. Como foi o trabalho? O trabalho foi feito numa sexta-feira, foi numa cachoeira, ele fez assim, ela riu isso, ela riu aquilo e tal, e por isso eu estou agindo nela. Começa sendo desfeito o trabalho aqui agora. A pessoa está amarrada, e aí ela já bota as mãos para frente e começa. E ele começa com ódio. Desgraçado, ele começa a dizer tudo que é palavrão, às vezes, né, contra o pastor, ou alguém está libertando, mas joga, está desfeito. Tudo foi desfeito, está tudo. Então, em nome de Jesus, agora quebrado, cancelado, anulado, esses trabalhos estão tudo desfeito, em nome de Jesus Cristo, e em nome de Jesus, sai. Que foi, meu Deus, que foi isso? Uma mulher entrou aqui tão possessa um dia desse, que quando eu expulsei o demônio dela, ela disse, o que é isso aqui? Eu estou aonde? Aí é uma possessão 100%. Irmãos, como isso é importante você aprender isso. Uma possessão 100% é maravilhoso para se libertar a pessoa. Mas quando tem uma possessão de um bicho chamado carmônio, meu filho, dá trabalho para quem vai libertar. Por quê? Vou apagar aqui para vocês entenderem agora. O carmônio é um espírito que age na pessoa, certo? E ele é o seguinte, o que é que ele faz? Carmônio. O que é que ele faz? É uma mistura de ação da carne com carne e demônio. Tá certo? Então, se a pessoa tem uma possessão de um carmônio, ela vai ter um problema em que a carne, ele vai trabalhar onde? Na mente da pessoa. Só que a carne, ela começa, aí eu digo para você, quando o crente, ele começa dando lugar à carne, a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo, o Senhor fala sobre isso. Então, quando a pessoa fica somente flertando com a carne, aquilo que ela está cobiçando, ela flerta. Sabe o que é flerte, né? Flerte é um namoro ligeiro sem consequências. Ou seja, você flertou alguém, mas não teve coisa muito séria. Não, foi só uma vezinha. Então, a mente, você pensou só uma vezinha, você desejou. Você viajou na maionese, como diz o dito popular. A mente começa a mandar mensagem para onde? Para o inconsciente. O inconsciente, que é a mesma coisa, seu subconsciente, ou é sua mente subjetiva, começa a receber informação da mente que aquilo é bom. Aí o subconsciente, ele vai atrair para você mais daquilo que você está pensando que é bom. E aí é onde você deu lugar à carne e começa a entrar e trabalhar esse camarada aqui, ó. Como é que você começa com ódio de alguém? Como é que você se tornou uma pessoa com ódio de alguém? Como foi que começou? Começou com uma raiz de amargura. Ela foi brotando, sim ou não? E onde começa a raiz de amargura? Vamos lá, minha gente, onde começa a raiz de amargura? A mente cria um paradigma, joga um paradigma para cá e torna no seu inconsciente, que é o seu coração, o seu espírito, ele cria aquela raiz de amargura, aquela ira de alguém como verdade. Se criou como verdade,
Você já recebeu isso no seu inconsciente. O que é que o seu inconsciente faz? Trabalho automático. Diga, trabalho automático. Aí, o seu inconsciente simplesmente vai fazer uma coisa. Ele vai trabalhar, digamos que isso aqui é o seu cérebro, né? Aí ele vai começar a trabalhar devagarzinho. O seu inconsciente, como recebeu da mente aqui no teu cérebro, ele vai começar a jogar no seu inconsciente coisas, e a raiz de amargura, já está dizendo raiz, ela vai brotando, ela vai enraizando, ela vai trazendo uma manifestação forte, porque seu cérebro, ele é elétrico, mas seu coração, ele é o que, pessoal? Magnético. É aqui de onde procedem as fontes da vida. Você pode estar no seu coração magnetizando qualquer coisa que ele recebeu do seu inconsciente. Então é por isso que o cara diz: eu tenho uma sorte com prostituta. Não é que você tenha sorte, é porque sua mente jogou para você, seu coração atrai, ele atrai. Veja que as pessoas dizem: pastor, eu só tenho sorte com homem casado, eu só tenho sorte com gente errada, eu tenho uma sorte para atrair. Aí atrai. Justamente, isso aqui é uma coisa que a ciência mostra natural. Só que, amados, tem um detalhe. No mundo espiritual, existe uma força maligna chamada demônio, que ele vai trabalhar naquela pessoa. Então, você tem um coração, uma raivinha que você ficou do seu pai lá no passado, da sua mãe. Quando você lembra, você sente mágoa, você sente indignação. A raiz brotou, ela se enraizou. A árvore começou a se formar dentro de você e você nem percebe. Seu coração está doente, e ele, por ser um coração doente, ele magnetiza. Quem? Diga quem, pastor? Demônios. Estão entendendo agora? Por isso que o cara se enfeitiçou pela mulher lá fora. A Bíblia diz assim: quem se prostitui, quem anda com prostituta, quem se envolve, está fora de si, tá? Porque ele jogou da mente para o inconsciente. O inconsciente, ele é amoral, ele vai atrair para você aquilo. Aí ele atrai pessoas desse jeito, ele faz você se envolver, porque você está, o quê? Fraco, doente, e vai morrer. Porque isso aqui, o pecado, ele vai gerar morte em você, morte em nós. Por isso tem tanto crente desviado. Eu não sei, pastor, eu era tão firme, estou desviado. Você está possesso. O desviado não é nada mais do que um possesso. É um cara que foi cauterizadamente. Porque a Bíblia diz assim: não deis lugar ao diabo. Quando você começa a se envolver carnalmente, quando você começa a dar lugar à carne e ao pecado, a Bíblia diz que Deus, agora é Deus. Diga comigo: infelizmente, agora é Deus. Você começa dando lugar ao pecado, a Bíblia diz que Deus vai permitir que o pecado cauterize sua mente, cauterize seu coração. Deus vai permitir que seu coração seja endurecido. Aí o cara vai fazer uma introspecção: estou fraco. Não, eu não estou fraco. Vai se pensar: eu estou doente. Não, eu não estou doente. Aí ele vai pensar: eu estou morrendo. Não, eu não vou morrer. Por quê? O pecado endureceu o coração do homem. Agora vamos lá, na prática. Carmônio. O que é que acontece com o carmônio? Eu tinha feito aqui um resumo aqui bem interessante. Ele cauteriza seu inconsciente, certo? E o seu subconsciente vai ficar o quê? Dominado, possesso. Tem uma mensagem que ele é transmitida para aquela pessoa. Ela manifesta. Olha para cá, preste atenção agora, que isso é a parte principal dessa mensagem agora, para você que é crente. E para você que não é também. A pessoa se manifesta. Aí ela começa: você diz: em nome de Jesus, saia. Não, eu não vou sair. Você vai ter que sair, tá? Em nome de Jesus, saia. Não, eu vou. Aí começa querendo brigar com todo mundo, e tal, e tal, e tal. É o carmônio. Porque o carmônio, ele começou a trabalhar aqui na carne, desceu, foi para a mente,
e ele começou a dominar o inconsciente da pessoa. O carmônio não deixa de ser o demônio no subconsciente da pessoa, faz ela ficar com a mente cauterizada, a ponto que ela atrai como verdade até as manifestações. Ô, gente, olha para mim, quando você diz em nome de Jesus, qual é o nome mais poderoso? Jesus. Vamos lá de novo, qual é o nome mais poderoso? Jesus. Se você diz em nome de Jesus, saia, o que é que vai acontecer? Hã? Quem está possesso 100%, na hora faz como aquela mulher que veio aqui. O que é isso? Eu estou fazendo o que aqui? Ela estava 100% despossessa. Fica melhor de libertar. E quem tem carmônio, ele vai batalhar. A pessoa vai... Aí, você vai ver o carnaval. Eu tinha uma esposa de um dentista, que eu conheci há muitos anos atrás, mais de 25 anos atrás, que eles ligavam para mim e diziam: Roberval, dá para você vir aqui? Fulana está passando mal. Aí eu chegava na casa e ela estava lá. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou fazer aquilo? E não sei o quê. Às vezes eu ungia até o sal, jogava assim no chão. Ele dizia: pisa aí, Damano, para você sentir o fogo de Deus. Pisava no sal e ficava lá, não tem nada aqui, não estou sentindo nada. Eu digo: é mesmo. Pegava o óleo ungido, pum, na cabeça dela. Não estou sentindo nada, está um frescor aqui. Eu digo: então vamos fazer o seguinte, agora eu não vou falar, agora eu não vou fazer mais a área de libertação. Eu vou deixar que os elementos que foram consagrados no poder de Deus te queimem. E começava pulando. Está queimando tudo. E gritando. Aí eu, observando aquela mulher, sai, demônio, sai em nome de Jesus. Eu não vou sair. Eu não vou sair. Você vai sair sim. Aí eu fazia, sabe o quê? Dá licença aqui para o esposo dela. Fulana, aí ela. Isso que foi que você viu no momento aqui dessa libertação? Eu vi quando você colocou o sal e você dizia para ele: suba no sal. E eu me lembro que eu subi no sal. Aí eu me lembro que eu fiquei assim, e aí daqui a pouco eu senti umas coisas ruins, mas eu me lembro de tudo. Me lembro que você pegou uma gotinha de óleo na minha cabeça, eu não estava sentindo nada. Daqui a pouco eu comecei sentindo queimando meu corpo, e eu fiquei: ai, que coisa tão ruim, Roberval. É assim que você conhece o carmônio. O carmônio, ele vai manifestar 50% carne e 50% demônio. Para muita gente que não crê por aí, não estou nem preocupado. Os inteligentes, os sábios, esses caras que sabem. Pois se eu der só meu sopro assim, ó, cai a igreja todinha. Glória a Deus, você é muito poderoso. Então presta atenção. Quando é que eu conheço que é um carmônio? E que um crente pode ficar com isso, porque ele deixou a mente dele cauterizada e o subconsciente dele está com informações. Quando é que eu sei que é carmônio? Presta atenção, você que está online aqui agora, e vocês estão aqui. Quando eu sei que é carmônio, a pessoa se lembra do que foi que aconteceu. Eu me lembro que eu gritei, pastor. Eu me lembro só que eu gritei, eu me lembro de tudo. Eu me lembro que eu dei uns pulos e tal, não sei o quê, e eu me lembro daquilo. Lembra quando você pegou a cadeira e jogou? Me lembro. Era ela com os espíritos malignos. Aí eles vão trabalhar juntos com aquela pessoa. E eu coloquei aqui para não esquecer aqui, que tem hora que a gente fala tanto e a gente termina esquecendo. Então, a consciência, a mente, é onde a carne opera, aonde o carmônio vai operar. E o carmônio te faz lembrar de quase tudo que aconteceu na possessão. Eu disse quase tudo. O carmônio vai fazer a pessoa se lembrar de quase tudo na possessão. 50% mente, 50% demônio, como eu disse para você. Como se libertar? Limpeza da alma. A pessoa tem que confessar pecado. Às vezes o pecado é uma coisa que você fez lá atrás, está ativa, ou que você está fazendo no presente. São mágoas e iras que existem dentro do seu coração que você tem que confessar.
O conselheiro vai orar com você por você. Pecados que você não confessa a ninguém, mas no conselheiro você vai ter que confessar para ser curada. Vamos lá para a palavra de Deus. Todo mundo abre sua Bíblia lá em Tiago, gente, para a gente encerrar. Misericórdia, já foi 57 minutos e a gente tem que encerrar isso agora. Porque vocês querem aprender, pessoal? Quem quer aprender tem que pagar preço. Tá bom? Quem é forte está aqui com a gente. Quem não é forte já procurou já outro canal, já está em outra coisa já. Tiago capítulo 5. Capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes o quê? Curado. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Ou seja, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes o quê? Curados, não perdoado. A cura acontece quando você confessa. Então, pastor, sabe, eu tenho uma ódio, eu fiz isso assim, pastor, eu cometi um pecado e está assim, e Satanás te segura naquele pecado. Segura. Pastor, misericórdia, eu tenho que confessar um negócio desse. Qual é melhor? Ficar com possessão maligna? E você nunca ter um coração livre, liberto? Vocês estão entendendo? Então você precisa confessar. Segunda coisa, que é a limpeza da alma, a confissão do pecado, limpeza do teu coração. Liberar-se das memórias do inconsciente, do subconsciente. Aí o conselheiro, ele vai analisar com você na consulta o que tem no teu subconsciente. A gente começa descobrindo. Porque a gente vai pegar o teu histórico, a árvore, e você vai dizendo o que está acontecendo. O que aconteceu lá atrás. Qual a mágoa que você tem lá atrás? A gente vai lá atrás. Não é regressão não, viu? Mas a gente consegue ir lá atrás, lá na tua infância, desde aquela época. Aí você começa trazendo os lixos para fora. E a gente vai te ajudando para você ser liberada o teu inconsciente, teu subconsciente. A gente vai trabalhar como quebrar memórias do inconsciente, lá onde está muita coisa. Outra coisa, sem ela você não consegue. Junto com a libertação do conselheiro, ajudando, liberação da palavra de Deus. Aí você vai começar a encaixar a palavra de Deus na sua vida, em áreas que você termina fazendo coisas erradas, e aí a gente vai te dizer como é. Jejum, diga comigo, jejum, oração, e uma das coisas super importantes, fidelidade dos teus dízimos nas tuas ofertas. Do contrário, o devorador continua trabalhando ali, tá certo? E marcação assídua, aonde, pastor? Em todas as reuniões da sua igreja. Você disse, quer se alimentar para ficar forte? Tem que comer todo dia. Quer ter um corpo fortalecido espiritual? Tem que estar nos cultos. Deus abençoe sua vida. E aqui a gente encerra essa primeira aula. Dê um forte aplauso para o Senhor Jesus.